Seu filho não pode ir à Disney com a gente. Meu irmão mandou uma mensagem: nossos filhos economizam o dinheiro do aniversário. O seu não mereceu isso. Meu filho trabalha em um mercado, ganhando $8 por hora. Guarda cada centavo. Eu respondi: você tem razão. Então reservei para nós um tour VIP privado na Disney. $15.000. Quando eles viram nossas fotos com o Mickey no castelo, enquanto esperavam em filas de 2 horas, a mensagem do meu irmão chegou enquanto eu estava sentado no táxi, parado no sinal vermelho, vendo o suor escorrer pelo meu copo de café. Seu filho não pode ir à Disney com a gente. Achei que tinha lido errado. O sinal abriu. Buzinas começaram atrás de mim, e eu continuei ali, encarando o telefone, até o cara da BMW segurar a buzina tempo suficiente para me tirar do transe. Encostei no próximo posto de gasolina, coloquei o carro em ponto morto e abri a mensagem. Mark, seu filho não pode ir à Disney com a gente. Nossos filhos economizaram o dinheiro do aniversário. O seu não mereceu isso. Li 3 vezes. As palavras ficaram borradas, depois nítidas de novo. Nossos filhos. O seu. Levantei os olhos pelo para-brisa. Final de tarde, sol de Miami. Um strip mall. Palmeiras. Alguém discutindo com uma bomba de combustível que não aceitava o cartão. Coisas normais. E eu ali, sendo informado de que meu filho não merecia uma viagem com a qual ele já sonhava há tempos. Minhas mãos começaram a tremer. Não por causa da cafeína. Mas daquela sensação quente e apertada que bate bem antes de você ou perder o controle ou se fechar por completo. Eu não perdi. Ainda não. Sou Liam, 39 anos, motorista de táxi em Miami. Divorciado, um filho. Daniel, 16. Alugamos um pequeno apartamento de 2 quartos em Little Havana que sempre cheira a alguém fritando cebola, mesmo quando não somos nós. Sou o responsável da família desde, sei lá, uns 20 anos. Meus pais moram em Orlando, sustentados pela pensão meio fracassada do meu pai, que foi empreiteiro. Meu irmão Mark tem 37, é o herói do subúrbio, com emprego em marketing, uma minivan e 2 filhos que parecem nunca repetir a roupa. E eu trabalho à noite, trabalho nos fins de semana, e a transmissão do meu carro faz um barulho de fumante subindo escada. Mesmo assim, sou sempre o que todo mundo liga quando algo precisa ser coberto. Só dessa vez. Só dessa vez virou $600 para manter a luz dos meus pais ligada no verão passado. 1.200 para cobrir uma surpresa no imposto da casa do Mark em março. Mais 300 aqui, 100 ali para atividades das crianças que, de algum jeito, sempre significavam um acampamento particular de futebol da minha sobrinha, nunca nada do meu filho. Alguns anos atrás, eles ainda me convenceram a abrir uma conta de poupança de emergência da família. Todos nós vamos contribuir, disse minha mãe, mão no peito como se fosse um juramento, para que ninguém se afogasse sozinho. Soiler, só uma pessoa contribuiu. Eu colocava entre $200 e $300 por mês sempre que dava, vendo o saldo passar de 10.000, depois 12, depois 18. Minha mãe colocou $50 uma vez. Mark nunca colocou um centavo. Mesmo assim, chamavam de a nosso colchão. E em tudo isso, Daniel sempre foi o garoto quieto no canto. O que leva brownies comprados no mercado para todos os aniversários porque geralmente estou dirigindo até meia-noite. O que esquecem de avisar sobre o dia dos primos. Até amanhã do dia se é que chegavam a saber. No último Natal, meus pais enviaram a cada neto um cartão presente de $100. Daniel recebeu $20 em dinheiro, dentro de um envelope simples. Deve ter sido um engano, disse minha mãe quando liguei. Vamos compensar ele. Não compensaram. Eu deixei pra lá. Deixei tudo pra lá porque é isso que a gente faz pela família, certo? Você diz a si mesmo que eles não fazem por mal. Diz que está exagerando. Diz que da próxima vez vai ser diferente. Então surgiu a Disney. A viagem para a Disney começou em um grupo de mensagens 3 meses antes do fim das aulas. Minha mãe escreveu: vamos fazer algo grande este ano antes que as crianças fiquem velhas demais. Vovó e vovô querem todo mundo na Disney. Mark entrou na conversa na hora: vamos de carro.
As crianças estão economizando o dinheiro dos aniversários. Elas vão ficar tão animadas. Minha cunhada mandou uma sequência de emojis de castelo. Meu pai mandou um joinha. Clássico. Eu hesitei. Gasolina. Hotel. Comida. Ingressos. Um dia sem trabalhar, sem ganhar nada. Fiz as contas na cabeça, como sempre faço. Pai, a gente não pode bancar a Disney, Daniel sussurrou naquela noite, como se dizer em voz alta tornasse tudo mais real. A gente vai dar um jeito, eu disse, porque ele nunca pediu muito. E a forma como os olhos dele brilharam ao imaginar ir na Space Mountain com os primos ficou gravada na minha cabeça. Então Daniel fez exatamente o que os filhos do Mark supostamente estavam fazendo. Começou a economizar. Arrumou um emprego de meio período ensacando compras no mercado a 6 quadras do nosso apartamento. A Flórida não liga muito para adolescentes de 16 anos, então eram $8 por hora. Ele trabalhava à noite nos fins de semana, voltava para casa cheirando a carne crua e produto de limpeza de chão, e colocava quase todo o dinheiro numa velha lata de charutos em cima da comoda. Guarda um pouco para você, eu dizia sempre. Ele respondia. Estou comprando algo que eu realmente quero. Uma vez por semana, a gente contava o dinheiro. Notas de 20 alisadas e empilhadas, notas de 5 alinhadas, moedas jogadas dentro de um velho pote de picles. Depois de 2 meses, ele tinha juntado $530. Mal dava para o ingresso e talvez um dia de comida. Eu comecei a pegar mais corridas para o aeroporto, trabalhar até mais tarde. O fundo de emergência da família me encarava toda vez que eu abria o aplicativo do banco. $18.372 e alguns centavos. Pensei em usar. Era para isso, não era? Então meu pai ligou. Liam, escuta, ele disse, com a voz já naquele tom. Eu reconhecia o tom que significava que ele tinha ensaiado o discurso. Os filhos do seu irmão realmente se sacrificaram por essa viagem. Eles economizaram tudo. O Mark e a Lisa estão tão orgulhosos. Eu quase conseguia ouvir a auréola sobre a cabeça deles. Que ótimo, eu disse. E seria, se fosse verdade. Só tem uma coisa, ele continuou. A gente precisa que todo mundo cubra a sua parte da casa alugada. Como você é solteiro, achamos que você poderia ficar com o custo extra do quarto. Dá mais ou menos $1.700 pela semana. Isso não é nada comparado ao que os filhos do Mark fizeram. Olhei para o saldo da minha conta, com o aluguel vencendo na semana seguinte. Seguro, gasolina, comida. Eu não consigo pagar $1.700, eu disse. Falei para minha mãe que talvez conseguisse bancar uns 300 ou 400 no total. Silêncio. Depois veio o suspiro, aquela expiração decepcionada de pai que eu ouvia desde os meus 12 anos. Bem, ele disse, o Mark já reservou a casa. Não podemos deixá-los na mão. E, como um completo idiota, eu cedi. Transferi $800 para o Mark. Metade do que ele queria, o dobro do que eu podia abrir mão com segurança. Valeu, cara, ele mandou por mensagem. Você salvou a gente. Achei que tinha acabado ali. Doloroso, mas resolvido. Daniel e eu dormiríamos em um sofá-cama ou em um colchão inflável. A gente daria um jeito, como sempre. Então veio aquela tarde no táxi, o sinal vermelho e a mensagem do Mark. Seu filho não pode ir à Disney com a gente. Nossos filhos economizaram o dinheiro do aniversário. O seu não mereceu isso. As palavras queimaram. Eu podia ter ignorado. Podia ter ligado para ele. Podia ter escrito um texto enorme sobre os sábados às 6 da manhã do Daniel e os pés doloridos. Em vez disso, fiz o que sempre fazia primeiro. Fui ver meu filho. Daniel estava no quarto quando cheguei em casa, ainda com a camisa polo do mercado, o crachá jogado em cima da escrivaninha. O livro de álgebra estava aberto, mas ele rolava a tela do celular. Ei, eu disse, encostado na porta. Tem um minuto? Ele levantou os olhos. Tenho, o que foi? Sentei na beira da cama, a mola rangendo. A lata de charutos estava no criado mudo, com a tampa fechada. Não contei sobre a mensagem. Ainda não.
Perguntei. Como foi o trabalho? Normal, ele deu de ombros. A dona Alvarez gritou comigo porque os ovos dela quebraram. Ela mesma amassou a caixa, disse, mas claro, a culpa foi minha. Sorri de leve. Aquele garoto conseguia achar humor até no incêndio. Ele voltou a mexer no celular, depois parou. O tio Mark me mandou mensagem, ele disse, levantando os olhos. Perguntou o quanto eu já juntei. Meu estômago afundou. O que você falou para ele? Que deu mais ou menos 530. Ele fez uma pausa. Ele me deixou no vácuo. Daniel deu de ombros como se não importasse, mas a voz dele tinha aquela tensão contida. Não é o bastante, né? Engoli em seco. A gente vai dar um jeito, eu disse de novo, odiando o quão vazio aquilo soou. Ele assentiu devagar, como quem não acredita muito, e forçou um sorriso. Se não der certo, tudo bem. Talvez a gente vá à praia. É de graça. Ele falava sério. Foi isso que me destruiu. Ele já estava se preparando para não se decepcionar. Voltei para a cozinha com o telefone na mão, a mensagem do Mark ainda aberta, meu polegar pairando sobre o teclado. Eu podia explicar. Podia mandar uma foto das mãos do Daniel cheias de bolhas de empurrar carrinhos. Podia lembrar dos $800, dos anos salvando eles de apertos. Mas explicações são para quem ainda não conhece a verdade. O Mark conhecia. Só não se importava. Fiquei encarando a tela por um longo momento, sentindo o pulso no pescoço, nos ouvidos, na ponta dos dedos. Então digitei 2 palavras. Você tem razão. Apertei enviar. Os 3 pontinhos apareceram, sumiram, apareceram de novo. Então veio a resposta dele. Sabia que você ia entender. A gente faz alguma coisa local com o Daniel quando voltar. Algo local, como se o Daniel fosse uma ideia de última hora que eles encaixariam no calendário uma vez por ano. Meu peito esfriou. Gelo ocupando o lugar onde a raiva estava. Eu não discuti. Em vez disso, abri o aplicativo do banco. A conta poupança de emergência da família me encarava. Saldo disponível, $18.372,41. Logo abaixo, 3 nomes vinculados à conta, Leon O'Connor, Patrick O'Connor, Maureen O'Connor. Meu nome primeiro, o deles depois, e quase todo o dinheiro era meu. Eu vinha alimentando aquela conta havia 3 anos. Gorjetas, corridas extras para o aeroporto. Enquanto Mark levava os filhos para viagens de esqui e postava fotos com a legenda Família em primeiro lugar sob pijamas combinando, eu lembrava dos ingressos que meus pais compraram para os filhos dele no começo daquele ano, quando a Universal fez uma promoção. Minha mãe reclamando que estava quebrada enquanto entregava a eles cordões VIP. Pensei no envelope com os $20 do Daniel. Pensei no rosto dele agora há pouco, tentando me poupar da culpa pela Disney. Eles tinham feito a escolha deles. Eu estava prestes a fazer a minha. Liguei para o banco na mesma hora, do jeito que pessoas normais ligam para amigos. Obrigada por ligar para a Sunsalf Credit Union. Aqui é a Carla. Como posso ajudar? Oi, eu disse. Preciso remover os cotitulares de uma conta poupança. Vieram perguntas, checagens de segurança, música de espera. Eu estava sentado à nossa mesa de cozinha bamba, encarando os sucos cheios de migalhas na madeira, ouvindo o jazz suave e o zumbido do freezer. A Carla voltou. Certo, Sr. O'Connor, estou vendo a conta. Como o senhor é o titular principal, pode encerrá-la ou transferir os fundos hoje. Titular principal. Não reserva, não extra. Principal. Vamos encerrar, eu disse. Minha voz soou estranhamente calma. Transfira o saldo para minha conta corrente. Só para confirmar, ela disse, lendo os números. Sim, eu respondi. Tudo. 3 minutos depois, o aviso apareceu. Depósito, $18.372,41. A conta da família sumiu da tela. Simples assim. Meu polegar voltou a pairar sobre os aplicativos. Minha cabeça sussurrou todas as frases antigas. Isso é drástico. Você está exagerando.
Eles vão ficar furiosos. Talvez realmente fosse sobre a economia das crianças. Então lembrei da mensagem do Mark. Nossos filhos economizaram. O seu não mereceu isso. Abri outro aplicativo. O do ícone de Castelo Azul. Eu nunca tinha reservado nada tão caro na vida. Hotéis? Claro. Um cruzeiro barato uma vez, com minha ex-mulher, anos atrás, quando ainda fingíamos que gostávamos um do outro. Mas aquela consulta para um tour VIP no Walt Disney World, o site dizia, mínimo de 7 horas, roteiro personalizado, acesso sem filas, guia particular a partir de $700 por hora, varia conforme a temporada. Fiz as contas do mesmo jeito que meu irmão tinha feito antes. 7 horas vezes, não importava. A gente precisava de mais de 7. Selecionei 10 horas. Escolhi um dia que coincidia exatamente com a viagem do Mark. O sábado que ele vinha exaltando no grupo. Dia do Magic Kingdom. O orçamento apareceu na tela. Total estimado, $15.020,84. Meu estômago virou. Aquilo valia mais do que meu carro, mais do que um ano inteiro de aluguel. Pensei em pigarrear e desligar. Mas então eu imaginei o Daniel parado na Main Street, do lado de fora dos portões do parque, enquanto os primos iam aos brinquedos ou pior, nem sequer sendo convidado a ficar ali fora. Se eu podia mandar milhares de dólares para impedir que a casa do Mark entrasse em execução, eu podia gastar esse dinheiro com a única pessoa que nunca tinha pedido para ser socorrida. Então preenchi meus dados, nome, e-mail, número do cartão. A mão agora firme. Uma linha apareceu no rodapé da tela. Confirmar reserva. Respirei fundo, ouvi o ar prender nos meus próprios ouvidos. Murmurei. Vamos fazer isso. Toquei em confirmar. Outro aviso. Outro e-mail. Seu tour VIP privado foi confirmado. O resto do dinheiro, cerca de $3.300, ficou na minha conta corrente como uma reserva silenciosa. Não para meus pais, não para o Mark, mas para mim e para o Daniel. Fechei o telefone sem me sentir triunfante nem mesquinho. Só, acabado. Pela primeira vez em anos, eu não estava planejando em função do que eles precisavam. Eu estava planejando em função do que meu filho merecia. Não contei ao Daniel na hora. Em parte porque eu tinha medo de estragar tudo de alguma forma. Em parte porque eu queria ver o rosto dele. 2 noites antes da data da viagem, cheguei em casa de um turno tarde e o encontrei sentado à mesa. Dever de casa espalhado, a camisa polo do mercado ainda no corpo. Ei, eu disse, jogando as chaves na tigela. Você está livre no sábado? Ele bufou. Depende. Você vai me expulsar de casa? Muito engraçado, eu disse. Meu coração estava disparado. Parecia ridículo. Eu estava pensando que, se você não estiver muito ocupado, não oferecendo coisas, talvez a gente pudesse ir a algum lugar. Ele congelou no meio de um exercício de matemática. O quê? Tirei um envelope da mochila. Confirmações impressas dos ingressos do parque. Deslizei pela mesa. Ele abriu devagar, como se aquilo pudesse morder. Os olhos dele percorreram logo as datas, a frase tour VIP privado estampada em negrito. Pai, ele sussurrou. Isso é de verdade. Eu disse. A gente vai pra Disney. Só eu e você. Sem primos, sem avós, sem dividir conta. Você trabalhou pra caramba, e eu passei anos pagando a diversão de todo mundo. Agora é a nossa vez. Ele piscou rápido, depois balançou a cabeça. Mas isso é caro demais. A gente não pode pagar. Eu já paguei, eu interrompi. E antes que você diga qualquer coisa, sim, foi muito dinheiro. Mas lembra daquela conta de emergência da família que eu te contei? Ele assentiu. Aquela para quando a vovó tiver um derrame de tanto estresse, disse, fazendo aspas no ar. Isso. Eu era o único que colocava dinheiro lá, então fechei a conta, dei de ombros. Acho que a emergência finalmente apareceu. Daniel olhou para o papel, depois para mim. Eu não mereço tudo isso, ele murmurou. Merece sim, eu disse.
Você trabalha no mercado ganhando $8 por hora e ainda assim economizou mais do que a maioria dos adultos que eu conheço. Você conquistou isso. Talvez não do jeito que o seu tio respeita, mas do único jeito que importa. A boca dele tremeu. Ele apertou os lábios, assentiu uma vez e então se levantou tão rápido que a cadeira rangeu. Tá, ele disse. Tá, eu vou voltar. E desapareceu no quarto. Um segundo depois, ouvi gavetas sendo abertas e o baque da mala dele batendo no chão. Me recostei na cadeira e me permiti sentir algo bem perto da alegria. Subimos para Orlando numa sexta-feira à noite, meu velho táxi zunindo pela IR-95 como se estivesse sendo mantido inteiro à base de orações e fita adesiva. Daniel virou o DJ, alternando entre rock antigo e trilhas da Disney sem aviso nenhum. Cantamos horrivelmente desafinados I'll Make a Man Out of You, com as janelas abertas e o ar úmido chicoteando nossos rostos. Ficamos em um hotel mediano, fora do complexo. Nada chique, mas limpo. Tentamos dormir. Eu acordava de hora em hora checando o celular, o horário, o e-mail de confirmação. Às 7 horas da manhã, já estávamos no estacionamento do Magic Kingdom. O sol estava começando a nascer. O céu, cor de algodão doce rosa, sobre o monorail. Famílias com camisetas combinando já se alinhavam nos portões. Rodas de carrinho rangendo. Crianças reclamando. Daniel estava ao meu lado, vestindo sua única camiseta mais arrumada e um boné de beisebol. Isso não parece real, ele disse. Daqui a 2 horas parece, eu respondi. No ponto de encontro do Tour VIP, uma mulher de bermuda caqui e polo impecável se aproximou segurando uma placa com nosso nome. Bom dia, família O'Connor, disse ela, cheia daquela energia alegre da Disney. Eu sou a Cara. Vou ser a guia de vocês hoje. Os olhos do Daniel se arregalaram. A gente tem uma guia só pra gente? Tem sim, ela sorriu. 10 horas. Qualquer parque, qualquer atração, quantas vezes quiserem. Colocamos nossos cordões especiais. Eu me senti meio ridículo e um pouco tonto. Enquanto caminhávamos em direção aos portões, meu celular vibrou. Grupo da família. Mamãe, todo mundo saindo da casa. Tão animados. Mark, dia de Magic Kingdom. Mamãe, onde vocês dois vão sentar? Vamos combinar fotos depois. Fiquei olhando a mensagem por um instante, depois digitei. A gente já está aqui. Daniel olhou por cima do meu ombro. Pai. Não vou esconder, eu disse baixo. Os 3 pontinhos apareceram. Mamãe, como assim já estão aí? Mark, kkk. Estacionamento. Tirei uma foto. Eu e o Daniel, com a cara ao fundo, os portões logo atrás. Enviei no grupo. Dentro. Ninguém respondeu por 1 minuto inteiro. A Cara nos conduziu com delicadeza até a entrada. Prontos para entrar? Ela perguntou. Sim, Daniel respirou fundo. Vamos. Estar em um tour VIP era como trapacear na vida. A Cara nos levava por entradas dos fundos, corredores de funcionários, portõezinhos que eu nunca tinha notado. Enquanto a fila normal da Space Mountain marcava 95 minutos, nós entramos direto. Daniel gritava em cada queda da Splash Mountain, braços para o alto, a camisa encharcada. Fomos 3 vezes seguidas na Big Thunder só porque podíamos. Toda vez que eu olhava para as filas comuns, crianças mudando o peso de um pé para o outro, pais tentando se manter firmes no calor, sentia uma mistura de culpa com algo parecido com um alívio silencioso. Às 11 horas da manhã, meu celular vibrou de novo. Uma foto da minha mãe chegou em seguida, a família do Mark na entrada do parque, as crianças segurando os ingressos, meus pais sorrindo de forma rígida atrás delas. Mamãe, estamos aqui. Onde vocês estão? A Cara apontou para Main Street. Fotos no castelo, ela sugeriu. Fica menos cheio se formos agora. Eu assenti. Vamos nessa. Caminhamos pela Main Street, o castelo surgindo à frente exatamente como nos comerciais. A Cara nos parou no ponto perfeito, chamou um fotógrafo e começou a orientar. Ok, pai e filho, braços um no outro, sorriso grande, uma com o cordão aparecendo. Ótimo.
Agora, joinha. Enquanto o fotógrafo clicava, meu celular vibrou de novo. Mark, as filas estão insanas. Já deu 45 minutos para Peter Pan. Onde vocês estão escondidos? Olhei ao redor. No meio da multidão, avistei eles. Mark com o boné de beisebol. Meus pais atrás. As crianças pulando ao redor das pernas deles perto do gramado central. Eles apertavam os olhos para os celulares, girando em círculos, tentando nos encontrar. Pai, Daniel sussurrou, seguindo meu olhar. Eles estão bem ali. Eu sei, respondi. Por um segundo, pensei em ir até lá. De verdade. Então vi o filho do Mark puxando a manga dele, o rosto todo amassado. Por que a gente tem que esperar tanto? Meu sobrinho reclamou alto o suficiente para que, mesmo com o barulho, eu ouvisse. Porque seus pais acham que mandam no tempo dos outros, pensei. Voltei para o fotógrafo, passei o braço pelos ombros do Daniel e sorri. Vamos tirar mais uma, eu disse. Tiramos várias fotos. Engraçadas, sérias. Uma em que fingimos segurar o castelo com as mãos. Quando terminamos, abri o grupo da família. Escolhi a melhor. Eu e o Daniel. O Mickey entre nós. O castelo imponente ao fundo. Nenhuma fila visível, graças ao ângulo. Achamos o Mickey. Espero que as crianças estejam se divertindo. Enviei. 5 minutos inteiros se passaram. Pegamos Dolly VIP. Fomos em Pirates. Passamos direto por mais de 2 horas de fila na Haunted Mansion. Finalmente, Mark respondeu. Mark, uau. Tour privado. Sério, mãe? Liam? Isso é, vocês estão com uma guia? Pai, como você deixa ele desperdiçar dinheiro assim? Meu polegar ficou suspenso sobre a tela. Desperdiçar. Pensei nos anos de empréstimos nunca pagos. No Natal em que não comprei sapatos novos de trabalho para poder mandar $500 a mais para a emergência deles. Digitei. Estou gastando meu dinheiro com meu filho. Tenta fazer isso alguma vez. Tranquei o celular e enfiei no bolso. Está tudo bem? Daniel perguntou. Perfeito, eu disse. Pela primeira vez, eu realmente quis dizer isso. À tarde, pulamos de parque em parque. A Cara organizou um carro, mostrou um crachá, e de repente estávamos entrando no Hollywood Studios como se fossemos donos do lugar. Primeira fila na Tower of Terror, primeira fila na atração de Star Wars. Daniel não parava de rir, um riso incrédulo, como se tivesse medo de alguém tocar no ombro dele e dizer que tudo tinha sido um engano. Em certo momento, ele ficou quieto enquanto a gente passava direto por mais uma fila que se estendia para fora, debaixo do sol. O que foi? Perguntei. Ele deu de ombros. Eu só estava pensando. O tio Mark disse que eu não merecia isso. Cerrei o maxilar. Ele estava errado. Eu sei, o Daniel disse rápido. Só que, eu costumava achar que eles não me notavam de verdade. Como se eu fosse meio invisível nas coisas de família. Eu achava que isso era melhor do que eles não gostarem de mim. Ele engoliu em seco, os olhos presos nos próprios tênis. Agora eu sei que eles me veem, acrescentou. Eles só me veem como menos. Aquilo me atingiu como um soco. Estávamos parados ao lado de uma nave espacial falsa, no lugar mais feliz do mundo, e meu filho estava ali, silenciosamente recalibrando o valor dele aos olhos da própria família. Respirei fundo. O ar cheirava a pipoca, protetor solar e algo queimado. Olha para mim, eu disse. Ele olhou. Você mereceu isso, falei, devagar, palavra por palavra. Você merece tudo de bom que aparece no seu caminho. Não por quem saca compras ou junta dinheiro numa lata, mas porque você é meu filho. Isso basta para mim? Os olhos dele ficaram marejados. Ele assentiu e depois desviou o olhar, como se estivesse envergonhado. Tá, ele disse, com a voz rouca. Tá, a gente pode ir na Tower de novo? Pode, eu respondi. A gente pode ir mais 10 vezes, se você quiser. Fechado, ele sorriu. Fomos mais 3 vezes.
Chega perto. Por volta das 6 da tarde, voltamos ao Magic Kingdom para os fogos. A cara nos levou a uma área isolada por cordas, bem na frente, com uma vista perfeita do castelo. Enquanto o céu escurecia, meu celular acendeu de novo. Chamadas perdidas da minha mãe. Mensagens do meu pai. Pai, vi seu nome no aplicativo da Disney. Esse dinheiro não era só seu. Pai, sua mãe está chorando no hotel. Mãe, a gente podia ter usado esse tour para todas as crianças. Como você pode ser tão egoísta? Ignorei. Então surgiu uma nova mensagem. Não no grupo. Direto do Mark. Mark, você é inacreditável, cara. Você fechou a conta de emergência. A mãe disse que está vazia. A gente contava com isso para o aparelho das crianças e alguns concertos. E você torra 15 mil só para se exibir por causa de um mal-entendido. Meus dedos coçaram não com a velha vontade de me defender, mas com algo mais limpo. Digitei. Não é um mal-entendido. Você me disse que meu filho não merecia uma viagem pela qual ele trabalhou muito. Vocês ficaram anos felizes em pegar meu dinheiro enquanto tratavam ele como uma nota de rodapé. Eu terminei de pagar por uma família da qual ele não faz parte. Os 3 pontinhos apareceram. Mark, então é isso? Você vai cortar a gente por causa de uma mensagem. Balancei a cabeça e digitei a frase que vinha se formando no fundo da minha mente desde que fechei aquela conta. Eu não vou bancar uma família da qual meu filho não faz parte. Vocês estão fora das minhas contas. Boa viagem para todos. Enviei. Daniel encostou a cabeça no meu ombro, olhando para o castelo. Os fogos vão começar, ele disse. Assistimos enquanto o céu explodia em cores. Vermelhos, azuis, dourados refletindo no rosto dele. Ele riu quando o castelo se iluminou, como se estivesse respirando. Atrás de nós, eu podia ouvir o murmúrio distante da multidão, o zon-oan e as crianças nos ombros dos pais. Em algum lugar naquele mar de gente, meus pais e meu irmão estavam em pé, com os pés doloridos e a bexiga cheia, 2 horas dentro de alguma fila, tentando entender como a conta bancária de emergência tinha simplesmente desaparecido. Pela primeira vez, a emergência deles não era problema meu. As consequências começaram na viagem de volta para Miami. Ligações, mensagens, áudios falando de traição, de dever de um bom filho, tudo empilhado no celular. Eu ignorei. Voltei a dirigir, cheguei em casa e encontrei o Daniel dormindo no sofá, as orelhas do Mickey escorregando da cabeça. A tia Rosa acabou ligando. Você fez certo, Joe. Já estava na hora. Eu nem sabia o quanto precisava ouvir aquilo. Os primos do Daniel também mandaram mensagem. Diziam que a vovó estava brava. Que a viagem parecia incrível. Que o Mark falou foi errado. Uma mensagem dizia apenas, você mereceu. Eu disse ao Daniel. Não estou te afastando deles. Só parei de pagar ingresso. O silêncio que veio depois foi tranquilo. 1 mês depois, começamos nossa própria tradição. Motel barato perto de Miami Beach. Cachorros quentes caros demais. Uma foto emoldurada do castelo no criado mudo. Esse é o nosso retrato real agora, eu brinquei. Ele sorriu. Eu fico feliz que você me escolheu. Peguei o crachá antigo dele, Daniel O. Cortes e Clerc. A gente guardou. Um lembrete do que ele conquistou e da única família a qual eu devo alguma coisa. A que vive sob o meu próprio teto.